Muita gente confunde os bairros Colônia Dona Luísa e Oficinas, mas é porque eles são assim mesmo, um do ladinho do outro. A Colônia Dona Luísa começa na Avenida Visconde de Mauá, no quartel do Exército, mas o principal ponto é aquele ali, na Rua Padre Anchieta. É um caminho que revela muitas histórias e que você vai conhecer junto com a gente. É na Rua Padre Anchieta onde estão os marcos do bairro, a Igreja do Espírito Santo, o Colégio São Francisco e o prédio do antigo Seminário Verbo Divino. Foi a história do lugar mais famoso do bairro que chamou a atenção da Ana Paula. Ela é pedagoga e se dedicou a uma pesquisa sobre o seminário. O interesse foi despertado pela família que construiu a vida nessa região e nesse lugar. Surgiu na faculdade, né? Então, nós estávamos tendo, na época, a disciplina de História da Educação e a professora propôs que nós escolhêssemos um lugar que tivesse uma história da educação, certo? De educação e aí a gente optou, né, o meu grupo na época optou por escolher o seminário. Até eu influenciei um pouco nesse sentido, porque o meu avô trabalhou lá durante anos e como eu não conhecia ele, eu queria ter essa proximidade, né, com ele, conhecer um pouco mais sobre a história. O seminário sempre foi uma referência na região. Os tios da Ana Paula estudavam lá e o avô começou a trabalhar com os sacerdotes como caseiro. Por isso, a família toda saiu de Rio Azul e se mudou para Ponta Grossa em 1965. Principalmente para as pessoas que puderam estudar lá, eu acho que foi um grande avanço, porque era uma oportunidade para muitos, né? Então, ele surgiu em 1903, com uma iniciativa do padre João Lux, na época. Ele revolucionou esse ensino, então ele trouxe muitas oportunidades para os jovens da época, certo? Então, eles compraram uma pequena casa de uma viúva, onde é o seminário atualmente, né? E aí eles colocaram alguns internos lá. Mas esses internos estudavam no Colégio São Luís, que era ali no centro, onde é o prédio atual, certo? Aí, depois de algum tempo, esses alunos ajudaram na construção do seminário, que iniciou precisamente em 1935, e ele só terminou de ser construído em 1970. Hoje não tem mais sacerdote por aqui, mas o foco ainda é o mesmo. O local agora abriga o Centro Estadual de Educação Profissional, uma escola técnica que conta com 1.350 estudantes, 115 professores e 7 cursos. É uma escola pública gratuita com excelentes cursos. É preservada algumas coisas, né? A fachada da escola ela é preservada, é um ambiente muito bonito, é uma das escolas mais bonitas do Paraná, né? Se não fosse pelo seminário, a casa da família da Ana Paula, que se mantém preservada até hoje, não existiria. Ela foi construída pelos próprios familiares e guarda até um altar feito com imagens trazidas da Polônia. A mãe da Ana Paula gosta de se lembrar dessa fase. Era um local assim bem... dá para se considerar uma zona rural, porque não existia casas, eram apenas 3 casas na vizinhança, mais afastadas. Onde nós moramos hoje era assim, mato mesmo, fechado, meu pai teve que desbravar. A estrada era precária, porque era uma estrada de terra. Ele começou a crescer mesmo a partir do momento do surgimento do núcleo Santa Maria. Ana Paula não viveu nessa época, mas faz questão de preservar a história. E o trabalho dela não poderia ser num lugar diferente, o Colégio São Francisco. O colégio também foi e continua sendo um lugar importante para o bairro. Ele surgiu após a chegada das irmãs franciscanas. Foi por meio da irmã Caritas, ainda na época que era madre, e no qual elas vieram por convite dos padres verbitas. E onde elas começaram esse projeto, elas compraram o terreno, foram pagando aos pouquinhos, e com o intuito de ter uma escola aqui na Redondeza, né, para educação e formação das crianças. A dona Estela se recorda com emoção dessa época. Inclusive, o marido ajudou a construir o prédio da escola. A gente fazia um mutirão, reunia várias pessoas que estavam disponíveis naquele dia, onde o meu marido também sempre participava, né? E fazia o negócio funcionar mais rápido, né? E depois que começou a funcionar também, a gente sempre
continuou participando, sabe? Os filhos, netos e até bisnetos também ajudaram a construir essa história como alunos ao longo dos anos. A escola se modernizou, aumentou e hoje tem cerca de 300 alunos. Não só a escola, mas o bairro cresceu. Em 2010 eram 16 mil moradores, agora já são 27 mil. Aqui o pessoal é muito acolhedor, né? E tem um diferencial também na nossa região, que é um bairro mais antigo. Então o pessoal aqui é mais antigo. Todas aquelas questões de um bairro novo, de índice de criminalidade, tudo isso já passou. Então agora o pessoal se conhece muito, é como se fosse uma cidadezinha, né? Distante do centro da cidade, e que todos se conhecem, já ouviu falar, eu já conheço, vem morador novo, a gente sabe quem é. Essa é uma das primeiras casas a serem construídas na colônia Dona Luísa e que se mantém preservada até hoje. Ela pertence a uma família de alemães que veio a Ponta Grossa em 1924, depois de sofrer uma situação ruim após a Primeira Guerra Mundial. Foi aí então que eles começaram a escrever a própria história. Dona Olga é brasileira, mas é descendente da geração que chegou ao Brasil na década de 20. Ela aprendeu a cultura germânica com os familiares imigrantes e, inclusive, fala a língua. Dankeschön für das Besuch. Obrigada pela visita. Ela conta que o pai chegou a Ponta Grossa com 6 anos de idade e, mesmo pequeno, puxou pedras para construir a casa. Já adulto, ele ajudou a implantar o comércio no bairro e leva até o nome de uma rua na região. Meu pai tem um açougue. Quando ele casou em 40, eles moravam naquele local como açougueiro. Em 7 anos ele construiu o açougue dele próprio ali na Visconde de Mauá, 1467, nunca esqueci. Daí em 47, em 57 ele já construiu o predinho. Daí ele trabalhou um bom tempo, daí ele tinha reumatismo e não pôde mais trabalhar, daí ele vendeu e comprou a chácara dos irmãos. A filha da Dona Olga tem até um fato engraçado sobre essa casa. Vivi toda a minha infância aqui na casa, né? Então, são histórias até mesmo dos vizinhos dizer que a casa é mal assombrada, não sei o quê. Que não era assombrada, que não existia energia elétrica aqui até 65. Então, eles andavam de lampião e os pijamas eram feitos de tecido de saco de açúcar. E daí eles andavam no sote, né, iam de um quarto pro outro, com um lampiãozinho, né, de querosene acesa. E daí o povo achava que era assombrado, que era fantasma. E são histórias vividas nessa casa e deixadas pelos familiares que a Andréia quer continuar passando para as próximas gerações. É um tesouro valioso. A avó que me ensinou a falar alemão. Faço questão hoje de ensinar meu filho de 3 anos a falar alemão. Ele canta, ele se pronuncia um pouco em alemão, que a gente tem que trazer essa origem, essa raiz de volta, né? Nós aqui continuamos a manter, né? Sempre preservando essa história. Sempre preservando a história. Não vendo, não dou a casa para ninguém.